chegamos ao absurdo número 4. E mais uma vez, trouxemos para vocês uma série de assuntos muito interessantes. Veja só o que temos nesta edição. Um alienígena capturado? São meninos ou meninas? Desanimando funcionários. Mágica sem as mãos. A garra de um demônio. Funerais sob o céu. Rochas viventes. Em Salinas, na República Dominicana, cerca de 1% das crianças nascem com um tipo raro e muito específico de intersexualidade. As crianças do sexo masculino, XY, chamada guevedoces, pênis aos 12, e também machihembras, fêmeas macho, são tratadas como meninas em função do formato ambíguo da genitália, que parece com uma vagina, e da aparência física, mas quando atingem os 12 anos de idade, começam a desenvolver uma genitália masculina com o crescimento de um pênis e o surgimento de testículos. O órgão sexual é um pouco menor, mas funcional, e as próstatas são pequenas. A aparência geral do corpo também muda, adquirindo traços masculinos. A condição, causada por uma deficiência na enzima 5-alfa-reductase, foi documentada na década de 70 pela endocrinologista Juliane Imperato McGinley. O fenômeno também foi observado na Turquia e na Nova Guiné. Na infância, aprendemos que as pedras são matéria inanimada e não organismos vivos. Elas não realizam processos biológicos, não comem, não respiram e não procriam. Na Romênia, na região de Valseia, descobriram um tipo especial de rocha que parece uma total exceção à regra. São chamadas trovã e dizem que é o único tipo de rocha categorizado como um organismo vivo. Pesquisadores afirmam que aquelas estranhas rochas crescem e até se multiplicam. Não acharam uma explicação para o fenômeno, mas já sabem que existe uma relação com as condições meteorológicas. Na estação seca, nada acontece, mas quando chegam as chuvas, as rochas crescem e se movimentam, como se fossem cogumelos. Em poucos anos, um trovão do tamanho de um grão de areia pode crescer até tornar-se uma grande rocha pesando várias toneladas. Internamente, apresentam anéis de crescimento que retratam sua idade, como acontece com as árvores. Os maiores chegam a ter 10 metros de altura. Turistas podem adquirir fragmentos e tentar cultivá-los em casa. No Tibete, no Nepal, na Mongólia, em algumas regiões remotas da Ásia, ainda é praticado um antigo ritual fúnebre que ficou conhecido como sepultamento celeste. É um costume tradicional do budismo tibetano que consiste em possibilitar a um Rogyapa, ou quebrador de corpos, despir o cadáver de uma pessoa no alto de uma montanha, cortá-lo em pedaços, descarná-lo e oferecê-lo como alimento para os abutres. Antigamente, o procedimento chamado Jator, ou almas para as aves, era vetado aos curiosos, mas nos últimos anos tornou-se uma macabra atração turística em certas áreas remotas. Para os budistas que acreditam na reencarnação, doar os corpos aos pássaros como alimento é um ato sagrado e honroso, já que é uma maneira de ajudar outras formas de vida. As sobras deixadas pelos abutres são trituradas numa polpa contendo chá, farinha e manteiga de iaque, que é dada como alimento para corvos e falcões. Estima-se que Mad Gilbert, um jovem mágico canadense, foi visto atuando por mais de 700 milhões de pessoas em 26 países. Nascido em Toronto, no Canadá, em 11 de outubro de 1989, ganhou o cobiçado prêmio Alan Slight por ter despontado merecidamente como a mais nova estrela canadense do ilusionismo. Foi o primeiro artista da área a aparecer na rede nacional de televisão sul-coreana em 2016. Conseguiu inclusive ilusionar a famosa dupla de mágicos Penn and Teller com sua impressionante cartomagia. O incrível é que Mad nasceu sem as mãos e sem os pés.
a despeito desses aparentes obstáculos, apresenta efeitos mágicos com uma excelência que muitos aficionados não conseguem com as duas mãos. Sua incrível superação frente às sérias deficiências físicas o tornaram um exitoso palestrante motivacional corporativo. Tem viajado por vários países encantando multidões, além de fazer apresentações virtuais. Tem sua própria loja de artigos mágicos e um baralho que leva seu nome. É o fundador da Before Magic, uma plataforma de instrução para mágicos que presta serviços de consultoria para espetáculos, televisão e cinema. Nas horas vagas, Mad gosta de desenhar e pintar. Hoje vive em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo Gabriele Verberik, da Universidade Duisburg-Eden, na Alemanha, a formiga vermelha da madeira, Formica polictena, muda hábitos e interrompe seu descanso noturno quando um terremoto está para acontecer. Esse curioso pressentimento poderá ajudar a ciência a prever quando os abalos sísmicos irão ocorrer. Muitos países possuem empresas com fortes leis trabalhistas, fato que impede que algumas delas demitam certos funcionários sem uma boa justificativa. Algumas empresas japonesas, sujeitas a leis bastante rígidas como a Sony, a Panasonic e a Toshiba, adotaram o polêmico sistema de salas de banimento ou salas de expulsão. As oidashibeias são salas elaboradas com a finalidade de isolar um funcionário, impedindo-o de trabalhar, e assim não precisam desembolsar os justos valores e benefícios das demissões. Os funcionários banidos geralmente recebem tarefas inúteis, como ficar horas olhando para o monitor de um computador. A ideia é que esses empregados fiquem entediados e desgostosos e tomem a iniciativa de pedir o acerto de contas, evitando assim o pagamento de todos os direitos legais concedidos aos que são demitidos. Uma série de vídeos de uma suposta entrevista com um alienígena que teria sido feita pelo projeto Livro Azul da Força Aérea dos Estados Unidos em 1964 continua gerando debates nas redes sociais. A série, em 3 partes, gravada em preto e branco, mostra uma criatura humanoide que diz ser terrestre, porém vinda do futuro. A entrevista, com conteúdo filosófico interessante, cativou a imaginação de muitos entusiastas da ufologia que defendem sua autenticidade. Acham que as gravações foram vazadas dos arquivos secretos do Pentágono. A entidade diz que veio observar o que houve antes de uma catástrofe nuclear que teria quase aniquilado a espécie humana. É sabido, no entanto, que os filmes, muito bem produzidos, são uma excelente criação do cineasta e animador canadense Aristomenes Tsirbas, que fundou a Many Things Productions em 2000. O Aristomenes trabalhou com James Cameron no filme Titanic, produziu várias animações de sucesso em curta-metragem e recebeu mais de 20 prêmios em festivais internacionais. É um profissional dedicado e competente que procura realizar seus trabalhos com excelência. Apesar de ter confirmado abertamente a autoria dos filmes, fanáticos continuam acreditando que as imagens mostram um verdadeiro viajante do tempo e que Aristomenes está sendo pago ou ameaçado pelas autoridades para fingir que é o criador de tudo. Não faz muito tempo, alguns afoitos sensacionalistas andaram noticiando que havia sido encontrada uma grande mão mumificada de um demônio. Houve ainda quem afirmasse que era a garra de um extraterrestre que havia sido capturado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. De fato, em 1987, membros da Sociedade Espeleológica da Nova Zelândia acidentalmente encontraram numa caverna no Monte Owen, na Nova Zelândia, uma enorme garra mumificada e bem conservada, com grandes unhas pontiagudas, restos de músculos e pele rugosa. Os pesquisadores levaram a garra para que fosse analisada e descobriram que tem pelo menos 3.300 anos. Mas não era parte do corpo de um demônio. Tratava-se da garra de uma moa, Megalapteryx didynus, uma espécie de ave sem asas, endêmica da Nova Zelândia, extinta há séculos.
Segundo a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, a primeira moa deve ter surgido há uns 18,5 milhões de anos e chegou a diversificar-se em pelo menos 10 espécies. Algumas subespécies atingiam 3 metros de altura. A primeira evidência da existência da ave foi descoberta em 1839. A criatura já estava extinta quando os europeus chegaram à Nova Zelândia em meados do século XVIII. Ficou bacana, né? Esse absurdo número 4. Eu espero que você tenha gostado. Quero aproveitar para lhe convidar para acompanhar também o nosso trabalho através da Sara Braga Eventos Reeducacionais, da Saber, tanto no YouTube quanto no Facebook. Vocês procurando lá na página do YouTube da Sara Braga Eventos Reeducacionais, vocês vão encontrar uma série de vídeos que nós estamos produzindo sobre verdades e mentiras. Vídeos que são muito importantes para você, que como nós tem interesse pela evolução psicoespiritual, pelo autoconhecimento e pelo aprimoramento profissional. Acho que você vai curtir bastante acompanhar o trabalho da Sara Braga Eventos Reeducacionais no Facebook, onde tem uma variedade também de periódicos eletrônicos sobre uma série de assuntos muito importantes para quem busca o aperfeiçoamento profissional. Acompanhe a gente na Sara Braga Eventos Reeducacionais, no Face e no YouTube. Obrigado pela sua atenção e até o absurdo número 5.